aí, tudo bem com vocês, pessoal? Nessa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre a filosofia moderna e nós vamos falar hoje sobre Descartes, ok? Nós vamos dar uma introdução aí ao pensamento de Descartes. Porém, antes da gente se enveredar aí pela filosofia cartesiana, é interessante a gente recordar algumas coisas aí sobre o contexto da modernidade. O primeiro tópico que é importante, nós vimos nas nossas outras videoaulas, que é a política. Aí a gente viu os utopistas, vimos os contratualistas e por fim falamos aí um pouco sobre Maquiavel. E o outro tema que faz parte da modernidade e que tem uma projeção muito grande nesse período e também posterior a esse período, é a questão da epistemologia, que é onde eu vou focar nas nossas videoaulas a partir de agora, ok? E o que é a epistemologia? A epistemologia, ela nada mais é do que teoria do conhecimento. Não é uma palavra relativamente nova, porque quando a gente falou sobre Platão, vocês viram lá na videoaula que Platão trabalha com a ideia de epistemologia, ok? Então, só recordando que quando se trata de epistemologia, a gente está falando a respeito da teoria do conhecimento. E por que esse tema ele foi importante durante o período da modernidade? A política, a gente viu que é um tema recorrente em função das transformações pelas quais a Europa estava passando. Surgimento da primeira forma de Estado moderno, que é o absolutismo, depois o liberalismo, enfim, todo esse processo aí fez com que os modernos se debruçassem sobre a questão política. A epistemologia, ela vai ser um ponto importante porque nós estamos falando de um período em que a ciência, ela ganha uma autonomia e ela vai se desenvolver. E nada mais natural do que nesse contexto buscar entender como se dá, aliás, o processo de conhecimento, ok? Então, falou em epistemologia, falou em teoria do conhecimento. E quando se trata do conhecimento como sendo objeto de investigação da filosofia, existem três grandes perguntas que vão nortear aí os nossos estudos. Quais são elas? A primeira delas é o que é o conhecimento, que é uma pergunta básica, né? Nós precisamos entender sobre aquilo a respeito do qual a gente está falando. A definição mais simples e que eu gosto de usar sempre nas minhas aulas para definir conhecimento é que ele é o resultado da interação entre o sujeito e o objeto. Ou seja, eu tenho um contato ali com o objeto e a partir dali eu desenvolvo um conhecimento sobre ele. Eu posso afirmar ou negar coisas. Vamos pegar, por exemplo, essa régua aqui. A partir do momento em que houve uma interação entre o sujeito e o objeto, a gente pode, por exemplo, definir características dela. Eu posso dizer que ela é laranja, que os números são pretos, que ela não é azul. Então, tudo isso que eu produzi a partir dessa interação, e aí varia, pode ser uma interação física ou não, é o que a gente chama de conhecimento. A outra questão que é importante é como podemos conhecer. E aí entram as duas grandes correntes das quais nós vamos falar daqui a pouquinho, que são o empirismo e racionalismo. Além disso, uma terceira questão que norteia a discussão a respeito do conhecimento é o que pode ser conhecido. Será que tudo pode ser conhecido? Existem coisas que nós não podemos conhecer? Então, são questões aí que a gente levanta a partir desse primeiro questionamento, ok? Então, a modernidade, ela é um período de desmistificação do universo. Se a gente compara ela com a Idade Média, embora não seja o ideal, mas é o nosso ponto de partida, te lembra que durante muito tempo o conhecimento ele esteve sob o domínio da igreja. Então, era a religião que determinava o que ia ser conhecido, o que ia ser estudado, como isso ia ser estudado, e grande parte daquilo que era produzido enquanto conhecimento era pautado por meio da perspectiva religiosa.
a arquitetura, a literatura, a filosofia, enfim, eram disciplinas que produziam um conhecimento, mas voltado para um ponto só, no sentido de que a gente vai investigar coisas que sejam interessantes para a religião. Então, quando a Idade Média acaba, e não é uma coisa, não é uma ruptura radical, né? Não é logo em seguida, mas só para ficar mais claro, com o fim da Idade Média, existe uma busca da autonomia do conhecimento. E aí eu quero conhecer, né, não só... Eu não quero produzir um conhecimento puramente teórico, né? Eu quero também resgatar o estudo a respeito da natureza, da física, da química, enfim, de tudo aquilo que faz parte da realidade. E os avanços no conhecimento científico, eles vão promover esse processo de desmistificação do mundo. Ou seja, aquilo que antes parecia misterioso, impossível de ser conhecido, passa agora a ser desvendado pela ciência. O universo, por exemplo, passa a ser visto como uma máquina, que é aquela famosa visão mecanicista de mundo, onde todas as engrenagens elas se encaixam de maneira ordenada e que para conhecer essa máquina basta entender como as engrenagens funcionam. Essas engrenagens, por exemplo, a gente pode falar que elas são as leis da natureza, as leis de Newton, as leis da química, né? Tudo aquilo que mostra pra gente que a realidade pode ser conhecida através de um modelo sistematizado de estudo e ela pode ser também desvelada por meio do conhecimento dessas leis. Basta conhecer as leis que eu entendo o funcionamento da realidade, ok? E um outro fator que é importante é que tanto a natureza quanto o ser humano, elas também se tornam objetos de estudo do conhecimento. Então, assim, eu não quero investigar só o objeto em si. Eu quero investigar o que a gente vai chamar de sujeito cognoscente, que é aquele que é capaz de conhecer. Então, o próprio homem e o processo de conhecimento vão se tornar objeto aí da filosofia. E como nós vimos, uma das questões que os modernos se propõem a responder é como eu posso conhecer. E dentro dessa perspectiva, nós temos duas grandes correntes que praticamente dividem a história da filosofia até Kant, que são empirismo e racionalismo. Os empiristas são aqueles que afirmam que a única forma que o homem tem de conhecer a realidade é por meio dos sentidos. Ou seja, se eu quero conhecer um determinado objeto, seja ele qual for, eu preciso ter um contato físico com ele. Eu preciso usar os meus sentidos, tato, olfato, visão, tudo bem? Então a gente chama essa corrente de empirismo. E nós temos também o racionalismo. O racionalismo que é a corrente oposta ao empirismo, tudo bem? Os racionalistas, eles vão dizer que a única forma que o homem tem de conhecer a realidade é por meio do uso da razão. Basicamente é isso que os racionalistas vão dizer. Se a gente pegar ali na antiguidade, por exemplo, Platão e Aristóteles, a gente pode dividir entre racionalista e empirista. Platão era um racionalista e Aristóteles pode ser considerado empirista. Se a gente for na Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho racionalista, Tomás de Aquino empirista. É meio anacrônico porque é um termo moderno, mas a gente pode usar aí, né, como uma forma de conseguir encaixar esses filósofos, cada um dentro desse bloco aí de racionalistas ou empiristas, ok? Dentro do racionalismo, que vai ser o nosso foco hoje, o principal nome é o René Descartes, tá? Que é o grande racionalista e moderno. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Já empiristas, nós temos nomes como John Locke, que a gente já falou sobre ele quando falamos a respeito da política. Nós temos Francis Bacon, Hume, enfim, são nomes aí importantes do empirismo, ok? O René Descartes, ele nasce na França em 31 de março de 1956. Ele vai receber uma formação muito sólida num colégio, que é o Colégio La Flèche, que era um nome
uma escola, né, um instituto importante aí de estudo, e lá ele vai receber tanto uma formação científica como uma formação humanística muito sólida. Então ele vai se dedicar ao estudo da lógica, da matemática, da filosofia, entre outras disciplinas, ok? Inicialmente, o Descartes, ele tende para as ciências humanas, né, para esse conjunto de disciplinas que a gente enquadra dentro dessa concepção aí de humanidades. Só que, à medida em que ele ia estudando, ele percebeu que aquele conhecimento de humanidades que ele tinha recebido até então no colégio, ele era muito frágil. Ou seja, não existia ali nenhuma segurança, porque, de acordo com ele, não era um tipo de conhecimento pautado num método adequado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai não abandonar, mas ele deixa um pouco de lado o conhecimento das humanidades e vai se dedicar ao estudo da matemática. A matemática, que era uma disciplina que naquele momento passava por um processo de ampliação do seu arcabouço teórico. Em que sentido a gente pode afirmar isso? Afirmar que era um momento em que a matemática passava por uma série de avanços, uma série de descobertas importantes. E aí o Descartes, empolgado com isso, vai se dedicar ao estudo da matemática. Por que ele vai fazer isso? Porque, de acordo com ele, a matemática é um conhecimento puramente racional e o conhecimento matemático, ele é indubitável. E aí entra um conceito importante pra gente. O que é uma coisa indubitável? É algo que é isento de dúvidas. Então, o conhecimento matemático, ele é um conhecimento claro, evidente e que não deixa uma margem para um questionamento. O exemplo mais clássico é que 2 e 2 são 4, eu querendo ou não, eu gostando ou não, eu entendendo ou não. 2 e 2 são 4 aqui, na China, nos Estados Unidos, na Patagônia, sei lá, em qualquer lugar, ok? Então, é um conhecimento universal, válido, no sentido em que qualquer lugar a gente vai chegar à mesma conclusão, tudo bem? Então, esse tipo de conhecimento empolgou muito Descartes. Agora entra uma questão que é bem interessante, que diz respeito a uma obra do Descartes, que é o discurso do método. O Descartes chega à conclusão, então, que aquele saber com o qual ele teve contato ali, relativo à humanidade, era um conhecimento frágil. E aí, a grande questão que Descartes se propõe a solucionar é a seguinte: como construir novas bases para o conhecimento? Ou seja, eu preciso encontrar uma forma de dar para o conhecimento da humanidades um método que seja sólido e um método que seja capaz de garantir que as humanidades possam produzir um conhecimento que sejam tão exatos quanto aqueles conhecimentos produzidos pela matemática. E aí, tendo se aproximado da matemática, o Descartes vai ter ela como base e, além disso, ele vai tentar se valer da lógica matemático-dedutiva para elaborar um método que pudesse garantir que o conhecimento alcançado pelas ciências humanas ele fosse seguro e verdadeiro, ok? Então, esse é um ponto importante. Para isso, Descartes vai eliminar qualquer conhecimento que seja oriundo dos sentidos. Por quê? Porque Descartes, assim como Platão, acreditava que os sentidos, eles nos confundem ou eles nos enganam o tempo todo. Eu posso, por exemplo, achar que eu vi uma coisa, mas na verdade eu vi outra coisa diferente. E outra, os sentidos, eles são variáveis. Eu tomo um café e posso achar que aquele café ficou muito doce. Outra pessoa pode tomar e falar, não tá tão doce assim. Então, como que eu posso garantir que a gente chegue a um conhecimento exato sobre um determinado objeto, me baseando em algo que me dá experiências diferentes sobre a mesma coisa? Então, Descartes descarta qualquer conhecimento oriundo dos sentidos. E aí ele pretende fazer o quê? Utilizar da lógica que está presente na álgebra e na geometria.
Parece uma ideia mesmo meia maluca, mas a gente vai ver que não é, né? A ideia do Descartes é simplesmente aplicar a lógica matemática às ciências humanas. Não no sentido de transformar a filosofia ou a história em fórmulas matemáticas, mas de estruturar um método. Aqui a gente vai ver aí na nossa próxima videoaula. Então a ideia dele é que seria possível aplicar às ciências a mesma lógica, seria possível aplicar à filosofia a mesma lógica utilizada na matemática, tornando possível essas disciplinas chegarem a um conhecimento tão evidente e tão claro que ninguém pudesse duvidar. Da mesma forma que a gente não tem como, por exemplo, duvidar que 2 e 2 são 4. Então, o ponto de partida da filosofia cartesiana é a busca por esse método e, a partir dele, chegar a essa verdade indubitável, essa verdade clara e evidente da qual ninguém pudesse duvidar. Só que antes de buscar conhecer o mundo, de maneira geral, o que o Descartes propõe é que a gente crie regras para buscar esse conhecimento. Tá? Essas regras, elas vão compor o método cartesiano. Então, eu não posso, por exemplo, ter a pretensão de estudar sobre a ética sem ter um método, ou seja, sem delimitar ali como aquela pesquisa vai ser feita. E é aí que Descartes propõe a transposição do método matemático. É óbvio que não de maneira integral, porque nós estamos falando de duas áreas que basicamente são muito diferentes, no sentido em que você tem uma busca conhecer a realidade de tal maneira e a outra busca conhecer a realidade de maneira diferente, no caso da matemática e da filosofia. E aí o Descartes propõe então que esse método matemático seja adaptado às ciências humanas, conforme a necessidade dessas disciplinas. E é aí que nós vamos falar sobre as regras do método. Já que a gente falou um pouquinho sobre essa ideia, é importante a gente entender quais são as regras, ok? Meninos, essa aula é uma aula introdutória, para a gente poder entender de maneira geral qual era o objetivo do Descartes, como ele se aproxima da matemática e de que maneira ele vai se valer do conhecimento das ciências exatas para tentar criar um método parecido com o método matemático e aplicar nas ciências humanas, ok? Então, na próxima aula nós falamos aí sobre as regras do método. Bons estudos, abraço para vocês!